Olá, poderosas, bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast Despertando para uma Nova Consciência. Eu sou a Jane Hansen, doutora em neuropsicanálise, neurocientista comportamental, especialista em transformação humana e criadora da vivência terapêutica Trilha da Prosperidade Infinita. E hoje nós vamos explorar um tema que encapsula tudo que nós discutimos até agora, o futuro que você cria agora. Com isso, ativando todo o potencial infinito que já habita em você. Poderosa, e no final desse episódio, nós vamos mergulhar profundamente no presente da criação do nosso futuro e nós vamos descobrir estratégias poderosas para ativar todo o nosso potencial para uma vida verdadeiramente extraordinária. Sim, o extraordinário existe e ele vai além do comum, do ordinário, daquilo do dia a dia. E nós temos esse poder dessa criação, porque nós podemos sim criar uma nova realidade para a nossa vida. E poderosa, nessa parte 1, eu já vou adentrar no poder do presente no futuro. Poderosas e poderosos, a física quântica vem nos ensinando a cada dia algo revolucionário. O futuro não é um ponto fixo no tempo, mas olha que lindo, um campo de possibilidades infinitas. E o mais fascinante a respeito disso é que essas possibilidades, elas são sim moldadas pelas escolhas que nós fazemos no único momento que existe no universo, no presente momento. Ou seja, imaginem só como um portal quântico, onde cada pensamento, cada emoção, cada ação que você toma agora está completamente ligado, conectado e programando o campo quântico do seu futuro. É como se você estivesse codificando a realidade que você vai experimentar. E aí, olha que lindo todo o processo. Juntamente com a neurociência, só corrobora a respeito dessa ideia, onde os nossos pensamentos, as nossas emoções no presente, eles criam sim os padrões neurais específicos e o universo sempre vai nos dar mais do mesmo. Então, quanto mais nós repetimos esses padrões, mais são fortalecidos todos esses caminhos, que eu digo também, né? Criando esses caminhos chamados caminhos neurais das possibilidades. Ou, se você não tem a consciência disso, pode estar criando caminhos neurais da limitação, da dor, do sofrimento. E quando a gente entende tudo isso, esses caminhos, eles influenciam diretamente as nossas percepções e as nossas decisões e ações futuras também. Então, poderosa, já que tudo no universo é sim energia, eu gosto ainda de trazer uma complementação sobre a importância de nós sairmos, gente, do controle, porque nós não temos o controle das coisas, nós não temos o controle de tudo, e estar aberta e na permissão de olhar para a vida diante das polaridades, já que tudo no universo é dual. Quando eu falo certo, errado, bom, mal, escuro, claro, então grande, pequeno, ou seja, quando a gente entende a respeito disso, tem a consciência a respeito disso, nós vamos passar a entender sim que tem circunstâncias na vida que não vão estar no seu controle. E elas não podem estar no seu controle, não só vão estar, como tem algumas que elas podem não estar. E muitas vezes a liberação do controle é a permissão do receber as bênçãos já disponíveis para cada um de nós. Sabe por quê? Porque o nosso ego, a nossa vaidade, ela deseja que tudo esteja bem no controle, para que nós possamos o quê? Estar bem.
Então, a gente acaba fazendo isso de uma maneira muito controladora e a gente quer fazer algo dentro do nosso jeito e muitas vezes o Pai, criador de tudo que é, ele deseja encaminhar algo para nós muito melhor do que aquilo que a gente quer, mas o nosso controle, o nosso ego, ele impede, a nossa vaidade impede da gente receber. E sim, muitas vezes, querer estar no controle fala mais sobre o nosso ego do que realmente querer ajudar as coisas, as circunstâncias, ajudar as pessoas. Entenda algo poderoso. Um átomo, ele é formado por próton e elétron e nêutron, onde o próton, poderosa, ele é positivo, o elétron, ele é negativo. Mas, Jane, por que você está falando de tudo isso? Por favor, explica pra gente. Que loucura é essa? Sim, eu vou trazer clareza aqui para vocês. Porque, poderosa, você, todos nós somos feitos de 7 octilhões de átomos. Sim, você é um próprio átomo, onde você carrega, sim, o positivo e o negativo. Poderosa, todos nós temos o nosso lado luz e o nosso lado sombra. E agora você tem que aprender a conviver também com o quê? Com o negativo. Então essa partícula, essa estrutura do átomo, que você é o próprio átomo, só revela que sim, a sua vida vai ter pontos positivos e pontos negativos. E quando a gente aprende a conviver com isso, tão poderosa, escolha não querer mais estar no controle das circunstâncias. Desapega, aceita tudo isso e se permita deixar o processo fluir, porque eu tenho certeza que a sua vida vai ser muito melhor quando você tem toda essa consciência. E eu vou trazer ainda mais clareza a respeito disso. Jane, como é que eu posso estar no controle? Como é que eu posso não estar no controle de coisas? Porque tem coisas que não dá pra gente controlar. Então, resumidamente, a tudo isso que eu quis dizer é que no universo onde tudo é energia, a dualidade, ela é crucial para que nós possamos reconhecer a importância, sim, de abandonar o controle excessivo e abraçar as polaridades da vida. Quando eu falo, a gente tem o controle daquilo que é possível controlar, mas tem coisas que não são controláveis e não se deve controlar. Assim como um átomo, que eu acabei de explicar, ele é composto por prótons positivos e elétrons negativos. Nós, seres humanos, somos formados por bilhões desses átomos e nós carregamos na nossa essência tanto o positivo quanto o negativo. E, gente do céu, o nosso ego, vocês acreditam? Eles anseiam por controle total, mas a verdadeira sabedoria reside em aceitar que nem tudo está no nosso domínio. E ao nos libertarmos, termos essa consciência e nos libertarmos desse controle, nós abrimos espaço para receber bênçãos inesperadas na nossa vida e aprendemos o quê? A fluir com as circunstâncias da vida. Já ouviu aquela dançar conforme a música da vida? E o mais poderoso de tudo isso, gente, eu amo falar a respeito de tudo isso. Como pode melhorar ainda mais? O poderoso de tudo isso é aceitar a existência do negativo na nossa vida, assim como o positivo. Então, não apenas reflete a natureza fundamental do universo, mas também nos permite, gente, viver de uma forma mais plena, autêntica e leve também. Por quê? Desapegar é aceitar e deixar fluir. Tudo isso são chaves poderosas para uma vida mais equilibrada e consciente. Quando a gente trabalha tudo isso, a gente consegue trazer essa plenitude na nossa vida alinhada com a verdadeira natureza do cosmos, que tudo na nossa vida está totalmente conectado a isso. E poderosa, mesmo assim, se ainda ficou obscuro para você, eu vou trazer muito mais consciência e clareza para você, porque dentro de todo o contexto
de toda a física quântica, a epigenética, a neuroplasticidade, o impacto de tudo isso na nossa vida, em todas as escolhas, sim, do futuro que você cria agora. E com tudo isso, você vai ativando todo o seu potencial infinito, poderosa, porque toda a parte da dança quântica da existência, liberando o controle para abraçar o que é o fluxo universal. Então, toda essa parte fascinante do reino da física quântica poderosa, nós vamos sim aprendendo que tudo no universo é em sua essência mais fundamental, energia vibrante e interconectada. Toda essa compreensão, toda essa consciência profunda nos leva ao quê? A ter uma nova perspectiva, uma perspectiva muito desenvolvida e revolucionária sobre a natureza da realidade e o nosso papel em toda essa parte dessa nossa consciência diante de tudo na nossa vida. E quando a gente começa a fazer tudo isso, aí a gente entende a dança quântica da existência. Porque a dança quântica, nós vamos dançar a partir desse mundo fascinante, não mais controlar, mas sim deixar fluir. Porque sim, o universo quântico, ele é dual. Então, quando a gente fala nível subatômico, as partículas, elas exibem sim uma dualidade. Isso traz sim toda essa parte intrigante desse entendimento, porque quando a gente está em todo esse processo comportando-se tanto como ondas, como partículas, essa dualidade onda-partícula, gente, é um princípio fundamental de toda a mecânica quântica, e tudo isso serve como uma metáfora poderosa para a nossa própria existência. A consciência de entendimento de tudo isso muda tudo a respeito da nossa própria existência. Por quê? Assim como um elétron, ele pode existir em múltiplos estados simultaneamente, até ser observado, as nossas vidas são repletas de possibilidades até fazermos escolhas conscientes. O que até então, quando não se tinha essa consciência, você estava muito provavelmente no piloto automático. E tudo que acontecia na sua vida era apenas as suas emoções inconscientes, ou até mesmo aquele seu nível de controle agindo inconscientemente, porque você não tinha essa consciência. Inclusive, eu vou convidar vocês, que já está disponível no meu canal, o experimento da dupla fenda do Dr. Quantum, onde ele apresenta ali de uma maneira muito simples a alteração de comportamentos das partículas devido à observação consciente. Então, poderosa, quando a gente passa a trabalhar tudo isso, a ter a consciência de tudo isso, tudo vai mudar, porque a nossa observação, os comportamentos, eles se alteram devido à observação consciente, ou seja, eu tenho esse poder de alterar tudo isso, mas para isso se requer eu ter toda essa consciência, sabe? E aí a gente avança um pouquinho mais dentro de todo o processo também, a contribuição da epigenética nisso. E quando a gente começa a falar em todo esse processo da epigenética e a influência do ambiente sobre os nossos genes, a gente vai quebrar todos aqueles paradigmas anteriores de que uma pessoa que tem uma mãe, que tem um pai doente, nós vamos herdar mais de 50% de toda essa herança genética. E quando a gente fala sobre dinheiro, quando a gente fala sobre prosperidade financeira, é impossível a gente avançar sem a gente trabalhar todos esses processos da epigenética, que veio justamente para mudar tudo isso. Onde a cada dia eu aplico a epigenética em todos os meus processos, inclusive no meu programa de vivência, que é um programa que eu falo que é um valor, gente, tão irrisório por
tudo aquilo que eu entrego na vivência de 30 dias, onde você vai ter a consciência sobre a importância também da epigenética e o quanto que isso muda a nossa vida como um todo, não apenas na questão financeira, como também na questão da saúde física, emocional, mental, espiritual, tudo isso acaba impactando também. Por quê? A epigenética, ela nos ensina que os nossos genes não são o nosso destino imutável, ou seja, o nosso ambiente. E as nossas experiências, esses sim podem influenciar a expressão, que a gente fala, né, a expressão gênica, ativando ou desativando certos genes. Então, essa descoberta, ela trouxe uma mudança revolucionária, que ela nos mostra que sim, nós temos mais controle sobre a nossa biologia do que a gente imaginava antes. O que até então, anteriormente, que a gente fala paradoxalmente, tudo nos lembra que nós estamos em constante interação com forças além do nosso controle imediato, poderosa. Olha quantas coisas termos essa consciência vai mudar na nossa vida, ou seja, a epigenética, ela revolucionou a nossa compreensão a respeito da hereditariedade, desafiando toda parte da noção de que o nosso destino, ele é determinado exclusivamente pelos genes. Então, ou seja, não mais carregamos aquilo que até então tradicionalmente se acreditava, que a maioria das características e predisposições, doenças, eram altamente hereditárias. E a epigenética revelou que fatores ambientais de estilo de vida podem influenciar significativamente, poderosa, a expressão gênica, sem alterar a sequência de DNA. Gente, eu amo falar a respeito disso. Eu explico isso das minhas mentorias, eu falo sobre isso na vivência terapêutica, onde, gente, os estudos eles sugerem que de 70 a 90% das doenças crônicas podem ser influenciadas por fatores epigenéticos. Ou seja, não mais a genética, mas epigenéticos, com apenas de 10 a 30% sendo atribuídos puramente à genética. Então, olha, poderosa, nós temos o poder na nossa mão de ressignificar tudo isso. Gente, o que isso significa? Que embora os nossos genes forneçam o hardware, que a gente fala, aquela parte nossa física, e a epigenética representa o software, os novos programas, né? As novas informações, as nossas escolhas, que pode ser reprogramado tudo através das suas escolhas de vida. Seja através das dietas que você escolhe aplicar na sua vida, os novos exercícios ou gerenciamento de estresse e exposição ambiental. Então, poderosa, todas essas descobertas não apenas empoderam o ser humano na escolha consciente a ter maior controle sobre a sua saúde física, sobre a sua saúde mental, emocional, espiritual, sexual, financeira e todas as demais áreas da sua vida, como também abre caminho para todas as abordagens muito mais personalizadas do que dentro da medicina preventiva e no tratamento de doenças, como uma perspectiva muito mais otimista e flexível sobre o nosso potencial biológico de bem-estar, poderosa. E é exatamente isso que eu aplico nos meus programas, seja na vivência terapêutica da trilha da prosperidade infinita, como nos meus atendimentos personalizados, ou seja, tudo aquilo que eu trabalho com as minhas poderosas, elas vêm com dores, chegam com dores físicas. E essas dores físicas, quando a gente trabalha todos esses processos, incluindo a aplicação de ferramentas, né, com a epigenética, todos os processos como um todo, essas pessoas se curam fisicamente, porque nós trabalhamos
a limpeza, a harmonização energética e trazemos toda a parte da consciência. E aqui eu dou até exemplo de duas poderosas. Uma que ela tinha, gente, ela tomava remédios, ela dizia, tomava remédios até para o fio de cabelo, porque doía tudo no corpo dela. Estômago sensível, indigestão, muitas dores no corpo. E quando a gente trabalhou tudo isso, ela tomava muitos e muitos remédios. E aí, quando foi trabalhado tudo isso, hoje ela toma 0 remédio. Por quê? Nós fomos trabalhando todo o processo, ela foi limpando, trazendo toda a consciência, harmonizando, fazendo todo o processo, desde a infância dela. O que foi que ativou os gatilhos que ativaram todos esses processos dentro da vida dela, que acabou gerando todas essas disfunções. Então, quando foi trabalhado tudo isso, ela liberou todos os processos e a necessidade de tratamentos alopáticos dentro da medicina tradicional. E aí o que aconteceu? Quando a gente limpou o campo dela, energético, quando a gente trabalhou todo esse processo, ela se alinhou, ela se harmonizou e ela se reconectou com a saúde natural e integral dela. E hoje ela toma 0 remédio. Hoje ela continua no processo de manutenção que sim, o cuidado da nossa saúde física, emocional, espiritual, energética é como tomar banho. Todos os dias se requer novas escolhas. E com isso, ela continua utilizando as ferramentas de manutenção para tudo isso. E aí depois tem um exemplo de uma outra poderosa também, que ela veio para o programa para cuidar da vida financeira, mas aí no programa ela descobriu que todas aquelas dores que ela sentia nas pernas, no quadril dela, eram dores emocionais, porque o nosso corpo fala as emoções e os conflitos biológicos que não foram sanados. E aí o que aconteceu com essa poderosa? Ela não só conseguiu conquistar várias coisas na vida dela, como ela venceu a síndrome do pânico, a depressão, como também se harmonizou, liberou aquelas dores físicas, inclusive ela conseguiu até realizar a venda de um imóvel dela que há anos ela não resolvia aquilo. Ou seja, olha quantas coisas ela veio para resolver uma questão financeira e ela levou não só isso, como também a liberação de todas essas dores que ela carregava inconscientemente, porque ela não tinha consciência daquilo que ela fazia com a própria vida dela. Então, percebe o quanto que a gente tem a ganhar quando a gente entende que a nossa vida, seja ela uma vida saudável, como uma vida doentia, somos nós quem criamos. Só que quando a gente entende todo esse processo e a gente pratica esse exercitar até se tornar, a gente muda todo o nosso contexto e a gente cria, sim, um novo futuro para nós, vivendo no aqui e no agora. Ou seja, não dá para essas poderosas mudar o que elas passaram lá atrás, mas trouxeram a consciência para elas criarem um novo futuro baseado nas escolhas e na consciência que elas desenvolveram no presente. Então, poderosas, elas ativaram o ser infinito que já habita dentro de cada uma delas. E aí, com isso, a gente consegue sim criar um novo futuro baseado no presente que nós estamos realizando aqui. E todo o processo da neuroplasticidade, ele contribui com tudo isso. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele está em constante mudança, porque a neuroplasticidade, ela revela a incrível e poderosa capacidade que o nosso cérebro tem de se reorganizar e formar novas conexões neurais ao longo da vida. E aí o que aconteceu com essas poderosas que trouxeram nós fizemos todo esse processo de limpeza, harmonização, liberação energética, e elas fizeram novas escolhas, alimentaram tudo isso. Acabou-se acontecendo o quê? Esse exercitar, essa adaptabilidade constante do cérebro, acabou fazendo o quê? Um espelhamento com a natureza fluida
e mutável do universo quântico. Por quê? Porque quando foi liberado tudo aquilo que não pertencia a elas, que elas carregavam aquilo e aquilo gerou uma disfunção, elas conseguiram entrar no processo flow junto a toda essa parte do universo. Ou seja, assim como as partículas subatômicas, elas existem em um estado de probabilidades, os nossos padrões neurais também estão em constante fluxo e prontos para serem remodelados por nossas novas experiências de pensamentos conscientes e ações. E todo esse processo eu trabalho lindamente também na vivência terapêutica Trilha da Prosperidade Infinita. E o melhor, poderosa, algo tão simples, mas algo tão poderoso na vida de uma pessoa que pode escolher se transformar através de processos que ativam a neuroplasticidade. E eu não me canso, gente, eu não me canso de partilhar tantos efeitos positivos de transformação física, transformação emocional, transformação espiritual, financeira, sexual e em todas as demais áreas da vida de uma pessoa em apenas 30 dias. É ou não é poderoso tudo isso? Por quê? Porque quando a gente sai de toda essa ilusão que eu expliquei lá anteriormente do controle, a gente ativa toda a parte da sabedoria, da aceitação. Por quê? Porque quando a gente compreende que nós somos compostos por aproximadamente 7 octilhões de átomos, cada um contendo prótons, que eles são o lado positivo, e o elétrons, que é negativo, e nêutrons, nós percebemos que sim, todo esse processo da dualidade, ele está essencialmente, intrinsecamente ligado à nossa existência poderosa. Todos nós temos o nosso lado sombra, o nosso lado luz. E assim como um átomo não pode existir apenas com cargas positivas, a nossa vida também não pode ser composta apenas por experiências positivas. E aqui também, como eu já mencionei, o desejo de controle sobre as nossas circunstâncias é apenas uma manifestação do ego, uma tentativa da nossa mente consciente de querer impor ordem em um universo que ele é fundamentalmente incerto. E isso a física quântica ela está nos trazendo a cada dia, nos ensinando que o ato da observação influencia o resultado observado. Ou seja, da mesma maneira que a nossa obsessão por controle, aquele controle inadvertidamente poderosa, e eu também gosto de dizer inconscientemente, limitar as possibilidades que o universo tem para nos oferecer todos os dias na nossa linda jornada que eu chamo de vida. Então, poderosa, quando você sai do controle, inclusive uma das ferramentas que eu trabalho de acesso à consciência, um dos pontos, ele está sob controle. Muitas poderosas e poderosos que eu já atendi, esse ponto do controle, ele grita ali na pessoa, porque as pessoas estão completamente apegadas à necessidade de controle. E eu vou dizer até um exemplo de uma poderosa. Ela era trabalha com enfermagem, e ela foi convidada para atender o pai de uma pessoa que, confiava muito no trabalho dela. Ele estava com câncer na cabeça e ele fez uma cirurgia na cabeça, precisou abrir toda a cabeça. E aí ela foi convidada para atender essa pessoa e fazer toda a parte da higiene, daquela limpeza. E todos os dias ela precisava fazer aquele curativo, porque é uma parte muito sensível, na cabeça e tudo mais. E ela estava passando por um processo comigo. E aí o nível de controle dela e o ponto de vista fixo dela, ela sempre dizia para mim: Jane, eu vou lá fazer o curativo na cabeça desse senhorzinho, ele já tá velhinho, não vai adiantar. Por quê? Porque eu já sei como funciona. Câncer é assim, é uma doença que a pessoa vai definhar, a pessoa vai... E aquilo não vai fechar, porque é na cabeça, aquilo não vai fechar. Gente,
Vocês acreditando ou não, eu trabalhei o processo com essa poderosa dessa enfermeira e dizia: como seria se você pudesse sair do controle da realidade que foi criada pelo homem, de que o câncer nada mais é do que um conflito biológico não resolvido e aquilo atacou a parte física da pessoa. Então, como seria você se libertar da necessidade de controle e simplesmente escolher ir lá, fazer o curativo na cabeça desse senhorzinho e olhar para ele como se ele fosse um ser. Imagina ele como um ser, como se fosse o seu pai, que ela até dizia: nossa, ele fica contando muitas histórias para mim, e às vezes eu ouço aquilo e eu fico imaginando o meu pai. Então, imagine você cuidando da melhor maneira possível essa pessoa, como se fosse o teu pai amado, como se fosse o teu pai, dando atenção plena, porque ela foi uma pessoa que foi abandonada pelo pai. Gente, poderosamente nós trabalhamos tudo isso. E você acredita? Ela não só fez todos os processos curativos na cabeça desse senhor, como a ferida desse senhor. O último feedback que eu tive dela é que a ferida fechou. E ela ficou tão feliz, tão encantada, poderosamente, que ela até presenteou ele com um chapéu, que ela sempre dizia para mim: Jane, aquilo lá nunca vai fechar. Como que ele vai utilizar o que ele tanto gostava, um bonezinho, um chapéuzinho, tal? Eu disse para ela: como seria sair da necessidade do controle, ir lá, amar essa pessoa, fazer o curativo dessa pessoa. Você tem o poder de cura nas suas mãos. E você estando trabalhando aqui e levando todo esse processo do que você está aprendendo comigo e lá aplicar na cabeça desse senhorzinho como seu pai amado. Coloca todo o amor daquela dor, da rejeição que você sentia. Ame ele, ame o seu pai. Ame. Gente, vocês não têm ideia. Quando ela finalizou não só o processo comigo, como quando ela finalizou o processo lá de curativo daquela fase, tudo aquilo fechou e ele passou a mandar mensagens para ela, agradecendo ela, e chamou ela como se fosse filha. Ele tinha um carinho por ela, mais até como se fosse uma filha, porque dentro da cabeça dele, da emoção, daquela inconsciência, as filhas dele não tinham aquela habilidade de fazer o curativo e nem estavam preparadas. Então ele entendeu que ela, como enfermeira, foi contratada, mesmo sendo contratada para fazer aquilo, ele entendeu que ela era muito mais importante que as próprias filhas. E isso, na verdade, não é, porque as filhas estavam cuidando muito dele, só que elas não tinham aquela habilidade. E ela se sentiu tão amada, que até o processo de cura dela acelerou poderosamente. Por quê? Porque ela entendeu a respeito daquilo, ela passou a aplicar, a física quântica na observação, com intenção de já vendo a cabecinha dele se curando, aquilo cicatrizando. E ela trabalhou não só o processo da cura dele como a cura dela, amando, cuidando e saindo da necessidade de controle. Porque quando a gente sai do controle, a gente faz o quê? A gente abraça a incerteza quântica. E aí, o que tudo acontece para a gente poderosamente? Ao invés da gente lutar contra a incerteza inerente à existência, nós podemos escolher aprender e abraçá-la, a incerteza. Veja que lindo no caso dela, Ela tinha aquela certeza absoluta daquele ponto fixo de que alguém, quando tem câncer na cabeça, aquelas feridas não fecham. E quando ela se permitiu abraçar a incerteza quântica, tudo passou a fluir lindamente. Ou seja, veja que lindo. Então, mais uma vez, entra a neuroplasticidade, que nos mostra que nós podemos sim exercitar, treinar a nossa mente para aceitar, até mesmo prosperar na ambiguidade. Ou seja, em outras palavras, seria o quê? Como ser um super-herói que adora desafios confusos, em palavras bem simples, que nada mais é do que a habilidade de não só lidar bem com situações incertas, mas realmente se sair melhor nelas. Por quê? Pessoas assim, que estão em constante permissão, elas são mais criativas, flexíveis
e adaptáveis, e elas veem oportunidades onde os outros veem apenas problemas. E ao praticar a aceitação e o desapego, poderosa, nós estamos essencialmente reprogramando nossa epigenética, influenciando a expressão dos genes, sim, que podem nos tornar muito mais resilientes e adaptáveis. Olha o quão poderoso é isso na nossa vida quando nós temos essa consciência. E para finalizar, poderosa, esse tópico tão lindo, poderoso de consciência diante do controle, existe o convite da escolha, do flow, escolha pelo flow, ou seja, fluindo com o universo quântico. E quando nós liberamos a necessidade do controle absoluto de tudo, nós abrimos espaço para que o universo ele passe a operar de maneiras que a nossa mente limitada ela pode não compreender completamente. E assim como as partículas quânticas, elas podem se entrelaçar e influenciar umas às outras instantaneamente, através das vastas distâncias que muitas vezes a gente acha que é inimagináveis. As nossas vidas estão, sim, interconectadas de maneiras que, gente, transcendem a nossa compreensão imediata e poderosa. Ao aceitar tanto os aspectos positivos como os aspectos negativos da nossa existência, nós estamos nos alinhando com a natureza fundamental do universo. E essa aceitação não é uma passividade, mas sim uma forma profunda de sabedoria, sabedoria divina, que reconhecem a nossa participação lá em cosmos e toda parte do mistério da vida. Então, portanto, poderosa, e se esse for o convite para você se permitir fluir com as correntes quânticas da vida, aceitar a dualidade, abraçar a incerteza e permitir que a sabedoria do universo se manifeste através de você e nessa dança linda cósmica de possibilidades infinitas, você descobrirá uma liberdade, uma paz que transcendem o limitado desejo de controle que é apenas do ego. E aí, olha só que lindo. Essa passagem linda do livro Multimilenar de Sabedoria, que eu chamo de Bíblia Sagrada, que só reforça isso, onde está lá em Hebreus 11, conhecida como o capítulo da fé, onde enfatiza a importância da fé em face à incerteza na vida. E toda a consciência poderosa de viver com fé inabalável, confiando no invisível e agindo com coragem baseado na esperança, mesmo quando o futuro é incerto ou os resultados não são imediatamente visíveis. Então, poderosa, diante de toda essa consciência que está lá em Hebreus 11 a respeito da fé, eu te pergunto, você verdadeiramente é uma pessoa que aplica a fé na sua vida? Ou você só fala que é uma pessoa de fé, mas quando tudo acontece, é só aquela fé de boca para fora? Então agora eu vou convidar você. Nós vamos fazer um exercício que eu chamo de experiência de consciência. E eu vou partilhar com vocês essa experiência linda, essa prática linda. E eu vou pedir para vocês mais uma vez, né? Eu reforço sempre em todos os meus episódios. Várias práticas que eu compartilho aqui são práticas de transformação de vida, são práticas que eu peço para que vocês ouçam aqui esse episódio como um todo, ouça esse podcast como um todo, mas como vai fazer todas essas práticas, é muito interessante você estar em um lugar
propício para isso, no seu momento para isso. Não esteja realizando outras atividades, outras tarefas que te distraia disso. Principalmente poderosos e poderosos que utilizam aqui o meu canal para ouvir, né, da sua casa até o trabalho, enquanto dirige. Vocês podem ouvir, mas lembre-se, ao realizar a prática desse exercício, esteja no seu momento de segurança, no seu momento tranquilo, no seu momento de paz, para que você possa estar sim em um ambiente tranquilo, confortável e seguro para que você possa realizar essa prática. Combinado? Então essa prática eu chamo de exercício de experiência consciente. Experiência com consciência. Então, como é que a gente vai praticar? Eu vou convidar você para que você possa encontrar um lugar tranquilo, um ambiente calmo, confortável, e eu vou pedir para você relaxar. Não importa se você esteja sentado, escolha por sentar ou deitar, de maneira que você possa fazer algumas respirações profundas, de preferência 3 vezes, para que você possa começar a acalmar sua mente. Então, inspire 3 vezes e solte o ar. Aproveita também para você fechar os seus olhos, se concentrar no aqui e agora. Eu vou pedir para você, para que você observe, sinta-se completamente nesse estado de presença, nesse momento presente, para que você observe conscientemente as suas emoções, as sensações do seu corpo, tudo que está acontecendo aí neste exato momento. E este é o ponto de poder a partir do qual você está criando um futuro. Então eu vou convidar você a refletir como é que você deseja, como é que você quer intencionalmente que o seu futuro seja. Isso. Vai sentindo todas essas sensações, as emoções. E agora nós vamos para a parte 2, que são estratégias para criar um futuro alinhado com seus maiores sonhos. Porque agora que você entendeu o poder da importância do momento presente, nós vamos explorar de maneira prática para criar conscientemente um futuro alinhado com os seus maiores sonhos e todo o potencial, para ativar todo o potencial infinito que já existe e já habita dentro de você. Isso. E com toda essa sensação, tranquilidade, eu vou convidar você para fazermos uma visualização quântica. A visualização quântica, ela não é apenas um exercício mental, mas sim uma ferramenta quântica poderosa, onde quando você visualiza, eu falo em ação, vivencia vividamente. Quando você coloca a sua intenção no seu futuro desejado, você está de fato sintonizando aí na sua parte mental, o seu campo energético, com toda a sua realidade, já que o nosso cérebro, ele é elétrico, mas você ativa também a sua parte emocional, que é a ativação do nosso coração. E quando a gente ativa o nosso coração, nós ativamos também o nosso campo energético e magnético com essa nova realidade. E agora eu vou convidar você para você dedicar este exercício alguns minutos do seu dia, de preferência pelo menos 10 minutos diários,
para que você possa dedicar esse tempo para visualizar o seu futuro ideal, com todos os detalhes de sentimentos, todos os detalhes de tudo aquilo que você deseja para a sua vida, lá no futuro, mas como se isso já estivesse acontecendo agora. Isso. Como que é tudo isso que você deseja? Como que é a celebração de tudo isso que você já escolheu para a sua vida, que já está acontecendo aqui, no aqui e agora? Imagine tudo isso de maneira tranquilamente. Isso, relaxadamente, alegremente, vividamente. Isso. E relaxa. Relaxa cada vez mais. E agora, nós vamos avançar em todos os detalhes, relaxadamente. A partir de toda a sua escolha, o que é que você vê? Como é esse ambiente aí que você está vivenciando? Como que é o seu ambiente ao seu redor? Que sons você está ouvindo? Quais são os cheiros que você sente nesse ambiente que você escolheu estar agora? Quais sensações você está sentindo ao tocar? Como é que você experimenta tudo isso? Quais são os gostos que você pode imaginar por tudo isso que você está agora vivenciando? Isso, com todas essas sensações, perceba tudo isso, perceba agora essas emoções, sinta essas emoções positivas, todas elas associadas a esse futuro lindo que está acontecendo aqui e agora. Esse futuro que já é real, está vivendo no aqui e no agora. Aproveite cada sensação, desfrute esse momento, aproveita. Se você deseja agradecer, agradeça. Se você deseja orar, ore. Se você deseja rezar, reze. Se você deseja caminhar por tudo isso, caminhe. Se imagine como é tudo isso, perceba tudo isso. Continue, viva tudo isso no aqui, no agora. Mantenha todo o seu foco e não pode, se a sua mente se distrair e vagar, gentilmente traga de volta a sua visualização. Isso, viva seu momento precioso, aproveita tudo isso, celebre tudo isso, ele já é seu, já é real. Isso, aproveita todo esse momento, ouça essa música de fundo e já agradeça por tudo de poderoso que aconteceu no seu aqui e agora. Isso. Desfrute toda essa sensação, desfrute toda essa emoção. Isso. Isso. E agora, com tudo isso, vivenciando tudo isso, ao seu tempo, você vai voltando para o seu ambiente, mexendo lentamente os seus pés, as suas mãos, e vai se espreguiçando. E ao mesmo tempo,
abrindo seus olhos com todo esse sentimento bom, energizado e já agradecendo. E diga em voz alta: gratidão, gratidão, gratidão por tudo que já é meu, está feito e assim já é. Ai, poderosa e poderoso. Lembre-se, tudo que estamos fazendo aqui tem um porquê e uma lógica em todo o processo. Inclusive, é o que eu aplico com as minhas pacientes, meus pacientes, nas mentorias que eu realizo e na vivência terapêutica de 30 dias da Trilha da Prosperidade também, com a reprogramação epigenética. E aqui que eu estou fazendo com vocês também é bem específico para o alinhamento com o seu futuro desejado, onde a ciência da epigenética ela nos mostra, que eu já partilhei com vocês anteriormente, que nós podemos sim influenciar a expressão dos nossos genes através de pensamentos, emoções e estilo de vidas alinhadas e em coerência com aquilo que nós desejamos para a nossa vida. E eu partilho também com vocês a prática das afirmações positivas diárias que vocês podem encontrar, inclusive, no meu perfil, nas minhas redes sociais. E em breve você terá o seu livro poderoso para todos os dias, com 365 afirmações poderosas, onde você vai poder escolher as que se alinhem com o seu futuro desejado. Por exemplo, você pode afirmar aí para a sua vida: eu sou infinitamente grata por ser capaz de criar a vida dos meus sonhos todos os dias da minha vida e realizá-la. Ou, meu potencial é infinito e expande a cada dia mais, porque sim, eu tenho o poder de criar uma nova realidade para a minha vida todos os dias. E não esqueça, poderosas e poderosos, tudo isso alinhado à ação inspirada, poderosa e para fortalecer a sua escolha todos os dias em direção a elas, porque o universo responde à ação. Então, identifique aí, poderosa e poderoso, uma ação diária, por menor que seja, que aproxime os seus sonhos, os seus objetivos na sua realização. Porque isso cria um momentum quântico, atraindo mais oportunidades alinhadas aos seus objetivos. E aí, poderosa, se você está rindo e se você ficou curiosa para saber mais detalhadamente sobre esse tal momentum quântico, que inclusive eu falei no episódio anterior, no podcast anterior, hoje eu vou explicar para vocês, porque tudo aquilo que eu trago à consciência, a gente desmistifica a falta de entendimento, porque muitas vezes nós criamos preconceito diante de algo porque nós não entendemos o conceito daquilo. Por isso que dentro do universo, dessa parte revolucionária que está acontecendo, muitas pessoas têm muito preconceito sobre processos energéticos, sobre trabalhos energéticos, terapias energéticas, porque eles não têm ainda aquela consciência diante daquele conceito. Então a pessoa acaba julgando, porque o preconceito é julgar diante de um conceito que ela ainda não entende. Então por isso que ela tem um preconceito daquilo. E tudo que eu trago aqui para vocês, eu costumo trazer a clareza, não só aqui no meu podcast, como para todas as minhas pacientes que eu atendo, pacientes, as mentorias, na vivência terapêutica de 30 dias, justamente porque a consciência muda tudo e desenvolver os níveis de consciência é o que vai fazer a transformação da mudança. Então não se requer apenas mudar, porque mudar pode ser ali,
eu mudo hoje, amanhã eu volto novamente, mas sim transformar, que é transcender aquilo que a gente busca para a nossa vida e transformar tudo aquilo que a gente deseja de maneira definitiva. Sabe por quê? Já dizia Albert Einstein, uma vez que a sua mente é expandida, ela jamais se voltará ao tamanho original. Então é isso que nós estamos fazendo a cada dia, contribuir para o seu processo de expansão de consciência. E agora eu vou trazer a clareza aqui para você sobre isso, do tal o momentum quântico. Então, poderosa, imagina que você está aí, né? Eu gosto de falar para as mulheres, para os homens. Imagina que vocês estão aí jogando um tal de um videogame onde as regras são totalmente malucas. Nesse jogo, ali os personagens, eles podem estar em vários lugares ao mesmo tempo. E eles mudam de velocidade de formas imprevisíveis. Bem, e aí o que eu quero dizer? O momentum quântico também é assim, mas na vida real. Ou seja, é o tal da quinta dimensão. A gente está em todos os lugares ao mesmo tempo. É acessar essa quinta dimensão. É um conceito que explica como é que as coisas super pequenas, tipo átomos e partículas menores ainda, se movem e carregam energia. Diferente das coisas que vemos no dia a dia, essas partículas minúsculas, elas se comportam de jeitos bem estranhos. Gente, eu me divirto falar isso. Ou seja, elas podem agir como ondas e partículas ao mesmo tempo. Tipo ser sólido e líquido junto. Muito doido, não é verdade? Gente, isso pode ser assim de uma maneira muito louca. Mas quanto mais você tenta descobrir onde elas estão, menos se sabe sobre a sua velocidade. E vice-versa. É como se elas fossem tímidas ali, sabe? E não quisessem revelar tudo de uma vez, as coisas. E às vezes, elas podem atravessar barreiras que normalmente seriam impossíveis de passar, como se tivessem o quê? Sabe, superpoderes? E esse conceito é super importante, porque ajuda sim os cientistas a entenderem como é que funciona o mundo nas menores escalas possíveis. E isso é muito interessante, porque isso está levando a invenções incríveis, como, por exemplo, os computadores ultra rápidos e as novas formas de criptografia de dados, que nada mais são do que aquilo que mantém as nossas mensagens de maneiras secretas e seguras na internet. Então, poderosas e poderosos, agora que você já sabe, da próxima vez que você ouvir falar de física quântica, lembre-se, é como se o mundo tivesse um conjunto de regras secretas e malucas que só funcionam para coisas muito pequenas. E o momentum quântico é uma parte muito importante dessas regras. E aí, poderosa, quando a gente entende tudo isso, a gente continua aí dentro do nosso processo de estratégias da criação de um eu do futuro no presente. É muito importante você estar nesse momento presente, você não estar no piloto automático e você utilizar dessas estratégias como mindfulness, meditação, para que você possa, de fato, estar consciente diante de tudo aquilo que você está fazendo. Então, quando você fala que você deseja estar trabalhando em tudo isso, ser consistente para a sua caminhada, para a sua jornada, é muito importante você estar até praticando, que é mais uma das estratégias dentro desse processo da meditação do futuro self. O que é essa prática? É uma prática de uma meditação diária onde você se conecta com o seu eu futuro, que já realizou todos os seus sonhos, que você já realizou tudo aquilo que você deseja para a sua vida. Onde, dentro desse processo de meditação, você pode pedir conselhos, você pode pedir orientação e sabedoria para este você do futuro. Entenda que é tão interessante essa prática que ela fortalece as suas conexões neurais, que está totalmente associada ao seu potencial mais elevado. E isso te permitirá
a você estar no momento mais presente da sua vida e fora, como eu mencionei antes, do piloto automático. E essa meditação do futuro self é uma poderosa ferramenta que você pode estar utilizando aí. Essa outra poderosa ferramenta é também a gratidão antecipada. Então, eu já expliquei a respeito do poder da gratidão e aqui você vai estar fazendo uma gratidão antecipada, que é a prática da gratidão, não apenas pelo que você tem agora, mas pelo que está por vir na sua vida. Então, lembre-se de todo o processo da visualização, dentro de todo o processo de você estar presente no aqui e agora e dentro de todo o processo que você deseja para o seu futuro, já como se estivesse acontecendo agora. Então, agradeça pelo seu futuro extraordinário que você está criando como se ele já estivesse acontecendo no aqui e no agora. Por quê? Essa prática de gratidão antecipada, ela vai cada vez mais elevar a sua frequência vibracional, alinhando com as possibilidades mais elevadas, ou seja, de acesso à fonte. O que é acesso à fonte? Acesso à fonte criadora de tudo que é. E quando você está dentro desse processo, fora do controle, no momento presente, agradecendo antecipadamente, você está realizando todos esses processos. A gratidão, gente, ela é muito poderosa para a nossa vida, porque o universo está sempre dando mais do mesmo. E quando você já está realizando essa prática, você está fazendo uma ativação de todos os processos poderosos que eu já expliquei anteriormente e que você está se conectando a essa vibração, frequência vibracional das infinitas possibilidades e de possibilidades mais elevadas do receber ainda mais de tudo isso, porque você está fazendo o quê? Agradecendo. E se você está agradecendo, você também está recebendo tudo isso. Então, poderosa, quando você realiza todas essas estratégias, intencionalmente, você vai adentrar em toda aquela ativação do seu potencial infinito, poderosas e poderosos. E é aqui que vem a parte linda também, que eu posso dizer aquela chave mestra, chave poderosa. Por quê? Quando você vem nesse processo de a prática de tudo, você ativa verdadeiramente o seu potencial infinito. Por quê? Você é sim um ser multidimensional, conectado ao campo quântico de todas as possibilidades. E o seu potencial, ele não tem limites, além daqueles que você impõe a si mesmo, ou seja, os limites é só você que impõe, é aqueles que você coloca na sua cabeça. E quando você pratica todas essas estratégias que eu expliquei anteriormente, você está ativando o seu potencial infinito, ou seja, a ativação do seu potencial infinito, ele começa com a consciência. Então, tome consciência de cada pensamento, cada emoção sua, cada escolha que você faz. Por quê? Porque tudo isso está mudando o seu futuro. E você é a criadora da sua própria realidade. Poderosa, aqui eu gosto até de dar um exemplo. Qual que é a diferença de capacidade e potencialidade? Imagine só uma caixa d'água que ela cabe 5.000 litros de água. Então, imagina você colocar 10.000 litros de água, tentar colocar 10.000 litros de água nessa caixa d'água com capacidade de apenas 5. O que vai acontecer com essa caixa d'água? Gente, ela tem limite, ela explode, ela não dá conta de receber tudo aquilo de uma vez só. Aquilo vai se desmoronar. Agora, o potencial é infinito. Então, não existe ali limite para a potencialidade, trazendo isso para a nossa vida, para a nossa liberdade de escolha, de criar, é exatamente isso que acontece na nossa vida. Então, agora nós vamos para a prática desse exercício poderoso. Quando você ativa tudo isso, você vai reconhecer o ser infinito que você vai reconhecer que você tem o poder, lembra lá de colocar a sua observação para aquilo que você deseja com intencionalidade. Por quê? Porque você ativa o seu sistema SAR,
de ativação, que isso eu já expliquei em outros episódios, mas isso também tem exercícios como que você pode fazer na sua vida, como eu já mencionei anteriormente. Ativar esse sistema SAR é como o que acontece em uma mulher grávida. Quando ela está grávida, ela sai na rua, ela só vê outras mulheres grávidas, roupas de loja de bebê, carrinhos de bebê. Então, por quê? Porque ela ativou todo esse processo. Então, quando a gente faz esse exercício aqui de ativação, isso vai ativar poderosamente o seu potencial infinito que já habita dentro de você. E agora nós vamos fazer este exercício de ativação, ativando o seu potencial infinito. Eu vou convidar você para você inspirar profundamente 3 vezes, colocar a mão sobre o seu coração e repetir comigo. Coloca a sua mão direita sobre o seu coração e repete comigo. Eu, diga o seu nome, reconheço e abraço o meu potencial infinito. Eu me abro para todas as possibilidades extraordinárias que o universo tem para mim. Eu me comprometo a viver no meu mais alto potencial, criando um futuro de abundância, alegria e realização para mim e para todos ao meu redor. Eu sou poder, eu sou luz, eu sou fonte infinita. Sinta essa energia, sinta toda essa energia dessas palavras ressoando em cada célula do seu corpo, reprogramando o seu DNA para alinhar com todo o seu potencial mais elevado. Isso, perceba tudo isso. E com todo esse sentimento, dessas palavras ressoando, você vai dizer: ativado, assim já é, está feito. E poderosa, ao concluirmos essa temporada incrível e poderosa, eu tenho um convite para você. Lembre-se, o futuro que você deseja começa agora, neste momento presente, e você tem o poder de criar uma vida verdadeiramente extraordinária, fora, diferente de tudo aquilo que foi colocado para você lá no passado, imposto a você lá no passado. E essa é uma escolha que está com você nas suas mãos. E poderosa, não perca os meus vídeos nas redes sociais. Eles estão cheios e repletos de insights poderosos para saúde, harmonia, prosperidade, paz financeira, paz com o dinheiro. Além disso, eu convido você a participar da vivência terapêutica de 30 dias da Trilha da Prosperidade Infinita e juntas vamos aplicar esses conceitos de forma prática, leve, transformadora, criando sim uma vida abundante e cheia de propósito, com mais consciência e gratidão e sim poderosa, menos dor e ansiedade aí para sua vida. Então, eu sou infinitamente grata pela sua presença ao longo dessa jornada. E poderosa, vocês são seres infinitos, incríveis, capazes de criar milagres para a sua vida. Continue brilhando, continue transbordando toda a sua luz no mundo. Não pare. Gratidão, gratidão, gratidão.